Porque o coração dele queima pelo Senhor, a família dele queima pelo Senhor. Então abra o seu coração, a sua mente para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Aplauda o Senhor pela vida dele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Pode sentar aí. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Dá mais uma salva de palmas aí. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui esta noite. É um privilégio para mim poder estar nesta casa de oração pela primeira vez. Quero louvar a Deus em especial pela vida do líder desta casa de jovem, né? A sua amiga Ian, certo? Deus abençoe você por esse projeto, toda a sua casa. Também quero estender a minha gratidão aqui ao Pedrinho, a Kessia, obrigado por essa confiança. Eu não sei se vocês são corajosos ou doidos de me trazer aqui, mas eu quero ser grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês que aqui está. Também não poderia deixar de louvar ao Senhor pela vida do pastor e da pastora desta casa, né? Há muitos anos atrás, eu aprendi no discipulado que um princípio que antes de nós chegarmos a um lugar, a nossa reputação chegue primeiro. Então, quando eu fui convidado para vir a esta casa, a reputação do pastor e da pastora dessa casa já chegou primeiro. Só coisas boas, para a glória de Deus. Amém? Quantos aqui conseguem ouvir 30 minutos de palavra? Digam amém. Livro de Juízes. Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20. Na verdade, Juízes capítulo 16, verso 20. Que Deus possa abençoar essa equipe de louvor por essa adoração maravilhosa. Eu gostaria, irmãos, que todos vocês pudessem acompanhar aí, já apareceu aqui no telão, Juízes 16, verso 20. Vou ler aqui no meu celular, porque eu não trouxe óculos. Quantos estão comigo, digam amém. Não, estou achando você um pouquinho desanimado. Quantos estão comigo, digam amém. É isso? Somos jovens e fortes. Então Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor se havia retirado dele. Hoje eu quero embasar a nossa fala sobre um tema. Eu gostaria muito de pregar esta noite, e toda atenção é pouca, porque o que eu vou dizer aqui esta noite, assim como meu Redentor vive, eu creio que vai influenciar as suas decisões daqui para frente. Eu gostaria de pregar sobre distrações, o mal de um chamado. O livro de Juízes é um livro que deixa várias lacunas, e algumas dessas lacunas têm boas explicações. Entre elas é que Moisés, ao longo dos anos, fez um bom discípulo, e no meio da labuta ministerial que Moisés tinha diária de lidar com mais de 2 milhões de pessoas, atravessando o deserto, na verdade rodeando o deserto e nunca chegando ao lugar da terra prometida, por um ato de desobediência e, por que não dizer, de rebeldia de Israel, Moisés teve tempo de dedicar uma boa parte da sua vida e do seu ministério a ensinar Josué. A bem da verdade é que quando Josué
percebe que Moisés já não está mais entre eles. Há um frio na barriga de Josué, porque não apenas ele irá liderar Israel, o povo escolhido de Deus, mas também ele precisa suceder não qualquer homem, mas Moisés. Moisés, dentro da tradição judaica, é conhecido como o maior homem, aquele homem que tem uma responsabilidade gigante, principalmente por ter escrevido os 5 primeiros livros da Bíblia. E se você pegar os judeus ortodoxos, isso para eles é o que há de mais importante. Então existe um fanatismo por Moisés. Diante disso, Josué ele tem uma árdua missão de liderar um povo que, querendo ou não, vai o comparar com Moisés em tudo que ele fizer. Quando Josué tomar decisões duras e difíceis, as pessoas certamente, assim como é hoje, vai dizer: Moisés fazia de outra forma. E as pessoas têm essa tendência de sempre comparar uma com a outra, principalmente quando os liderados estão acostumados com jeitos, trejeitos e hábitos daquele líder que está liderando eles por muitos anos. Só que Deus normalmente substitui pessoas. Dentro do ministério ninguém tem uma cadeira cativa. Dentro do ministério não há uma cadeira escrita ao seu nome, pertencente a você para sempre. Até porque a intenção de Deus é que faça com que nós cresçamos. E com isso nós precisamos deixar esse lugar que, entre aspas, pertence a nós por um tempo, para que outro possa chegar e quem sabe fazer melhor do que nós fizemos enquanto ali estivemos. Eu creio que o trabalhar de Josué foi bom, não querendo de forma alguma compará-lo com Moisés, porque também não tem como, principalmente pela visibilidade que Moisés tomou ao longo dos anos e pela sua missão. Só que quando o tempo passa e o povo já aceitou a liderança de Josué, até porque uma das coisas que Deus faz que as pessoas não entendem ou às vezes não querem entender é que elas pensam que Deus não troca a geração. Deus troca a geração. Deus trocou a geração dentro do deserto, num estado, numa condição totalmente desfavorável. Deus trocou a geração de tal forma que apenas 2 pessoas da geração antiga ficou debaixo da tutela da liderança de Josué, que é na verdade o próprio Josué e seu amigo íntimo Caleb. Quando Deus sacode a figueira de Israel, agora Josué está liderando este povo de maneira exemplar. Contudo e todavia, existe uma lacuna na liderança de Josué, que o mesmo não está fazendo um discípulo para suceder. E isto, enquanto Josué está vivo, parece que não há nenhum problema. Mas a partir do momento que Josué não está mais entre aqueles homens, os problemas começam a surgir. A profundidade dos problemas são tão grande que está escrito que os homens começaram a fazer aquilo que lhe apraz. Cada um começou a designar o caminho da sua vida. E Israel sempre foi um povo que precisou ser conduzido, quer seja por um rei, quer seja por um líder, quer seja por um profeta. E quando Josué não está mais entre esse povo e começa uma bagunça entre Israel, Deus precisa fazer alguma coisa. Para atitudes extremas, Deus também dá uma resposta extrema. Se você pegar os capítulos do livro de Juízes, você vai perceber que Israel participa de vários pequenos cativeiros. Israel, ao longo dos anos, participou de grandes cativeiros. O primeiro cativeiro que Israel participou durante muitos anos, sendo hebreus, é o cativeiro no Egito.
O segundo cativeiro que chama muita atenção é o cativeiro babilônico. Mas se você pegar para ler, mastigar a palavra, você vai perceber que no livro de Juízes, Israel, vira e mexe, está sendo levado, aprisionado por nações diferentes, mostrando um enfraquecimento da identidade daquele povo. Deus precisa dar uma resposta para Israel, conduzindo para o cativeiro, por conta que Deus é ciumento. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Na antiga aliança, o trabalhar do Espírito Santo de Deus, todos aqui sabem, mas não custa repetir, é que o Espírito vinha, tomava os homens e voltava para a eternidade. Não é como hoje que o Espírito Santo vai com você para casa. Não é como hoje que o Espírito Santo vem com você para o culto. Na hora que dá 9, 9:30 e você volta para casa, Ele está voltando com você. Não é como hoje que ao acordar para ir trabalhar ou ir para a escola, Ele te acompanha diariamente. Não, naquele tempo o Espírito Santo de Deus manifestava por porções. E quando Israel estava dentro de uma situação crítica, Deus começou a levantar homens no livro de Juízes, e até mesmo uma mulher chamada Débora, para ser o libertador de Israel naquele tempo. Dentre estes homens, o famoso Sansão. Quem me ouve, digam amém. Só que a primeira coisa que nós precisamos ter claro aqui nessa introdução de mensagem é que Sansão tem um chamado. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele assim: Sansão, não fale como um profeta, fala assim: Sansão tinha um chamado. Permita-te explicar isso. É tão espiritual o chamado deste homem, e isto aqui deixa claro para nós que o chamado de Deus para nós não nasce apenas de um útero humano. O chamado de Deus para o homem primeiramente nasce de um útero espiritual. Obviamente que existem alguns chamados de Deus para a humanidade. Existe um chamado coletivo, que é a grande comissão, e existe também um chamado individual. Em palavras simplificadas, o chamado de Deus individual para nós, nada mais, nada menos do que é um fragmento de uma vontade de Deus para que cada um de nós, como indivíduo, faça uma missão dentro de uma missão maior. E isto que Deus está dando como privilégio para nós, porque ter um chamado de fato é um privilégio. Na verdade, é um privilégio sem poesia, porque permita-me abrir um parênteses aqui, que não existe poesia no Evangelho. Evangelho não é poesia. Na verdade, o Evangelho vai pedir tudo o que você mais ama. Na verdade, o Evangelho vai encurralar você, muitas das vezes, contra a parede, e vai pedir o seu sorriso. Quando o Evangelho está pedindo isso, é o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive nele? Porque ele vive uma vida crucificada. E uma vida crucificada jamais será uma vida de poesia. Quando este ministério precisa nascer, Deus vai tomar uma decisão que chama a atenção no mínimo, porque um anjo do Senhor desce até um determinado lugar, vai até o encontro de uma mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher. E mais uma problemática é que esta mulher é estéril, e o anjo do Senhor aparece para essa mulher dizendo: eu sei que você é estéril, mas eu vim anunciar que você terá um filho, e esse filho será homem. Eu venho da parte do Senhor anunciar à senhora como a senhora deve proceder ao nascimento desse filho. Ainda mais, anuncio à senhora como a senhora e o seu marido devem proceder na criação desse filho. Esse filho será ou terá um chamado com o objetivo de libertar Israel da mão dos seus opressores. O que Deus estava dizendo para aquela mulher? O mais valente do que o valente
descerá na casa do valente, amarrará o valente e libertará aquele que está sendo oprimido. Era isso que Deus estava anunciando para aquela mulher e para Israel naquele tempo. Quando ele anuncia essa mulher que ela terá um filho, e este filho já tem uma conduta estabelecida pela eternidade, que ele será nazireu. Quando o anjo diz para ela que ele será nazireu, o anjo está dizendo que não bastava este homem ter um chamado apenas na nomenclatura, mas este homem também teria que ter um chamado no comportamento. E isto aqui é o time da questão toda, porque existem muitas pessoas que na vibe da beleza do ambiente pede para Deus um chamado, e talvez Deus dá um chamado dentro da vibe do ambiente, mas Deus não dá apenas um chamado na nomenclatura. Deus também pedirá um comportamento condizente com o chamado que Ele te dá. E Deus não negocia. Deus nunca negociou e Deus não negociará. Se Deus te deu um chamado, Deus espera de mim e de você o mínimo de uma vida compatível a este chamado. E quando Deus está anunciando esse chamado para essa mulher estéril, Deus está fazendo prodígio e maravilha. Porque existem dois sonhos dentro da cultura judaica para uma mulher. Primeiro, é casar. Segundo, é engravidar, e não apenas engravidar de uma criança, mulher, tem que ser de um homem, para dar sequência à genealogia do seu marido. Essa mulher realizou o seu primeiro sonho, mas o tempo passou e tem alguma coisa de errado. O útero não está gerando, a barriga não está crescendo. E certamente essa mulher anda no meio daquele povo sendo humilhado, porque é uma mulher que tem um casamento, mas não tem um fruto. E a sociedade naquele tempo era extremamente machista. E com isso aquela mulher está recebendo uma provisão e um propósito. E permita-me aplicar isso aqui. Toda a provisão do Senhor para nós está ligada a um propósito. Quando Deus te dá uma provisão, enquanto você está vivendo uma vida de desobediência, não é uma provisão como um ato de fruto, mas é uma provisão como um ato de alerta. E para todo homem e mulher que vive dentro do propósito, eu te garanto, a sua panela nunca ficará vazia. Eu dou o microfone para qualquer homem e mulher que dentro do propósito passou fome, porque Deus não deixa ninguém dos teus filhos desamparados. E dentro do propósito que Deus dá, Deus se responsabiliza por esse propósito. Não, você não está entendendo. Eu não vim pregar para uma geração fraca. Eu vim pregar para homens e mulheres que estão dispostos a ter uma vida compatível com o seu chamado. Se eu fosse você, eu levantava suas mãos e aplaudia esse Senhor que tudo vê aqui esta noite. Oh meu Deus! Bendito é o Senhor por esta noite. Quando esta mulher percebe que o anjo do Senhor está ali, ela corre até o seu marido, e permita-me encurtar a contextualização por conta do tempo. Ela corre até o seu marido, Manoá, e conta para ele. E este homem vai até o Senhor, porque também ele quer ouvir da boca do Senhor o que a sua esposa ouviu. E é lindo isso, porque a Bíblia diz que ele vai ao Senhor dizendo: Senhor, manda de novo. Isso nunca tinha acontecido. Manda de novo o mesmo recado que o Senhor mandou para minha esposa. Eu preciso ouvir. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu naquele lugar de novo. E Manoá não estava perto da sua esposa. Contudo, o anjo esperou. Ela correu, chamou, ele veio, e ele conversou com o anjo do Senhor. Oh meu Deus, você não está entendendo a profundidade disso aqui. O anjo do Senhor desceu pela segunda vez, porque a oração dentro de um propósito, Deus não fica em silêncio, Deus responde. A intenção de Deus é que dentro do teu chamado você não fique perdido, porque quem anda com Deus nunca ficará perdido.
Na verdade, pode parecer que não há uma porta aberta, que não há um caminho, que não há um destino, mas eu nunca vi alguém que anda com Deus ficar perdido. Quem anda com Deus tem um alvo, quem anda com Deus tem um destino, e Deus sabe para onde está te levando. Eu vim esta noite dizer para os senhores e para as senhoras: o seu ministério não é apenas um ato de dança no culto de domingo, não é. O seu ministério não é apenas um louvor em 1h e num culto de quarta-feira, e nunca será. O seu ministério não é ficar na portaria desta igreja ou servir água por algum culto, não é. Isso é apenas um indício do chamado que Deus te deu. O seu ministério é andar com Deus na segunda, o seu ministério é andar com Deus na terça, o seu ministério é andar com Deus na quarta, é na quinta, é na sexta, é no domingo. Por quê, Pedro? Porque quem tem ministério não pode deixar o fogo se apagar. E o maior desafio desse tempo é não deixar o fogo se apagar. Deus estabeleceu o dia a dia deste menino. E para finalizar essa conversa entre um casal e um anjo, ele pergunta: qual é o seu nome? E ele termina dizendo: o meu nome é inefável. Talvez o que você está precisando perguntar para Deus: qual é o seu nome, Deus? Porque está escrito: eu sou o que sou. E dentro da estação que você está vivendo, talvez o Deus que precisa apresentar para você é o provedor. Eu sinto Deus dentro desta casa, e eu tenho coragem de pregar olhando nos teus olhos, porque eu sei quem te chamou. E talvez dentro da estação que você está dentro, perguntando: Deus, qual é o seu nome? E Deus está respondendo para alguém aqui: o meu nome é Jireh, o meu nome é Rafá, o meu nome é o que você precisa dentro dessa estação. Oh, meu Deus do céu! Porque há alguém que pensa que esse Deus é apenas um Deus que vem por um caminho. Quando você pensar que Deus vem pelo alto, Deus vem pela frente. Quando você pensar que Deus vem pela frente, Deus vem pela esquerda, pela direita, pela trás. Deus não vem por onde você espera, mas Ele vem por onde você precisa. E Ele veio dentro daquela casa. E eu profetizo aqui esta noite: se há alguém com coragem de levantar as suas mãos, que Deus virá dentro da sua casa. Talvez dentro da sua casa não é para você, mas é para os seus pais que não param de beber. Talvez não é para os seus pais que não param de beber, mas é por um irmão que não sai das drogas. É por uma irmã que anda perdida, mas Deus está dizendo aqui esta noite: eu conheço o seu CEP, eu sei o nome da sua rua, eu sei a cor do seu portão, eu sei a cor da sua casa, eu sei aonde você mora. E esse Deus que aqui está esta noite prega para uma geração forte. Se você soubesse o que te espera no futuro com Deus. Se você soubesse o que está reservado para você com Deus no futuro. Se os seus olhos pudessem ver o seu futuro, se os seus pés pudessem pisar no seu futuro. Se quando você deitasse para dormir e fechasse os teus olhos, uma janela espiritual abrisse sobre os seus quartos, e Deus mostrasse para você o que está reservado para você quando você estiver 30 anos. O que tiver reservado para você quando você estiver com 40, 50 anos. Você dirá: Deus, os meus pés estão sobre uma rocha, e mesmo enfraquecido eu não sairei dela. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Tirou-me de um saco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e me deu firmamento. Esse Deus que conhece a sua história, que te chama para ser forte, que te chama para parecer com o Filho, que te chama para carregar o nome do Filho, que te chama para carregar o caráter do Filho, me trouxe aqui esta noite para falar com os senhores e com as senhoras cara a cara e sem medo de errar. Talvez há alguém aqui que estava desanimado, dizendo: eu cansei de Deus, eu cansei da igreja, eu cansei dos meus pastores, eu cansei daquele ambiente, eu cansei de igreja. Mas o que Deus está dizendo: você pode ter cansado do ambiente, mas eu não me cansei de você. Calma, espere e tenha fé, porque a fé que sustentará o seu chamado. E quando esta casa percebe que Deus a enxergou,
Deus não deu apenas um filho, Deus deu um libertador para Israel. Oh meu Deus, toca mais alto. Oh meu Deus. Porque o que Deus te dá no âmbito espiritual não é para ficar apenas com você. Não é. Você não pode morrer abraçado com o seu chamado. Levante a sua mão, porque eu sinto uma graça nesse altar. Você não morrerá abraçado com o seu chamado. No dia que você chegar o tempo de você partir, a capa que você carrega descerá. Porque você não leva a capa para o céu, você deixa para alguém dar continuidade ao legado que você está construindo. Oh meu Deus do céu! Eu sinto Deus dentro desta casa e Deus está descortinando o futuro para nós aqui. Você não veio apenas num culto de jovem, você vem num encontro com o teu Senhor. E Ele desce dentro dessa casa para dizer para você: eu me responsabilizo pelo chamado. Eu me responsabilizo por aquilo que eu entreguei nas suas mãos. Não desista por conta que o mundo grita o teu nome. Eu grito o teu nome mais alto, diz o Senhor desta casa. Oh meu Deus, o que Deus te dá não morrerá com você. É semente. E a semente, para germinar, precisa morrer. Para eu finalizar, esta casa tem um propósito, um chamado. Para a mulher é uma realização de sonho, porque faz parte. Quem sonha com Deus vê o sonho se realizar, mas não é apenas um sonho, é um propósito. Permita-me aplicar isto. O casamento que você tanto sonha não é apenas um sonho, é um propósito. Porque se você souber esperar em Deus e selecionar de maneira correta, você não sofrerá no seu casamento. A sua casa será um Éden de Deus. Eu sei do que eu estou pregando, eu sei do que eu estou falando. Sou casado há 8 anos e tenho 30 anos de idade. Você terá prazer de voltar para casa. Você terá prazer de deitar no seu sofá. Você terá prazer de ter aquela vida, porque não é um sonho, é um propósito. E esta casa com um propósito não fica no campo da poesia, mas vai para o campo da realidade, porque ministério é labuta diária. Quando o menino cresce, Deus já deu todos os parâmetros para o caráter do menino. Os pais fizeram tudo o que o Senhor mandou, porque o menino é nazireu de Deus. Não pode ter uma vida comum. Quem é separado nunca terá uma vida comum. Não terá. Quem é separado por Deus nunca será redondo como os outros para encaixar no contexto do mundo. Não, você será quadrado. Fulano é diferente, não é diferente porque quer, é diferente porque carrega Cristo. Beltrano não tem o mesmo estilo de conversa que nós temos, não tem, porque a conversa dele é pautada na Bíblia e é pão vivo que desceu do céu. Um crente que na sua escola é compatível com os demais tem alguma coisa errada. Um trabalhador que é igual aos demais tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem carrega a identidade de Cristo é percebido como Cristo era percebido. Não. Pedro negou o que nós buscamos a vida toda. No meio dos comuns, alguém disse: você fala como ele, você tem o jeito dele. E Pedro diz: não, eu não o conheço. Pedro negou o que nós buscamos. Eu busco falar como ele. Eu busco ter o jeito que ele tinha. Eu busco ter o caráter que ele tinha. Porque se a imagem foi borrada na queda, na cruz do Calvário ela teve a oportunidade de ser restaurada. Eu quero ser a semelhança dele. Eu quero falar como ele falava. Eu quero pregar como ele pregava. Eu quero amar como ele amava. Eu quero discipular como ele discipulava.
No meio da situação crítica, a pergunta é: o que Cristo faria nessa situação? Se você começar a agir assim, o que Cristo faria nessa situação? Você vai aprender a amar mais e julgar menos. O que Cristo faria nessa situação? Você vai amadurecer de tal maneira que você deixará de ser você para passar a ser Ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Cresce o menino. E aqui eu quero aplicar para encerrar, dizendo que os pais fizeram tudo o que poderia ser feito. Ensinou, educou, deu caráter, é separado, mas o menino em um determinado momento é responsável pelas suas próprias escolhas. Não prego aqui esta noite para nenhuma criança. Eu prego para homens e mulheres, por mais que você tenha 13, 14 anos, que já sabe o que está fazendo no seu dia a dia. Eu não prego para nenhum inocente aqui esta noite. Assim como Sansão sabia das suas responsabilidades quando ele cresce, por mais que o pai e a mãe continuem acompanhando em determinado momento, mas ele é responsável pelas suas decisões. Então está claro aqui, a primeira coisa é que Sansão tem um ministério. Ficou claro sim ou não? Mas um problema do ministério é que no dia a dia de um ministério você também terá muitos opositores desse ministério. E às vezes os opositores desse ministério estão dentro de nós mesmos. Você já cansou de ouvir isto? E permita-me ser redundante sim esta noite, de dizer que o seu maior inimigo é você mesmo. O diabo não pode destruir o seu chamado. Os invejosos não podem destruir o seu chamado. Os opositores não podem aniquilar o seu chamado. A única pessoa que pode destruir o seu chamado é você mesmo. E a única pessoa que a princípio começou a destruir o seu chamado era Sansão para Sansão. Sansão se tornou o seu maior inimigo. A forma que Deus usava Sansão não era na palavra, que se você ler os 3 capítulos do 13 ao 16, você vai perceber que é apenas lógico que a vida de Sansão é muito mais do que 3 capítulos. Mas pautado na Santa Escritura, você percebe que no resumo de 20 anos, um pouco mais, no mínimo 30, você percebe Sansão sendo o libertador de Israel naquele tempo contra os filisteus, orando apenas 2 vezes. A primeira vez que ele ora, segundo a Escritura, é quando ele mata 1000 homens. E que ele ora porque ele está com sede, acabou de ter uma luta feroz, e matou 1000 homens porque o Espírito Santo apoderou dele naquele momento, com uma queixada de jumento, ele conseguiu esse feito gigantesco. E ele ora questionando a Deus: porventura me deixará morrer de sede depois de ter feito tudo isso? A primeira oração de Sansão é pedindo uma providência e achando que Deus é obrigado a dar. Deus não deu porque era obrigado a dar. Deus deu porque Ele se responsabiliza pelo propósito que Ele deu. Nem todas as coisas que Deus faz por nós é porque merecemos. É graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Porque isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aí o tempo passa e ele faz tais coisas. E aqui eu nem quero falar das transgressões de Sansão no seu nazireato, de tocar na carcaça de um leão, coisa que ele não poderia. E um homem forte como Sansão, porque o ato de libertação de Sansão é com as forças, diferentemente de Samuel, que é o último de juiz. E quando você vai percebendo que Deus usa Sansão na força, mas falta para Sansão responsabilidade no seu chamado. Sansão está tão convicto de si mesmo, porque isso é um problema que o chamado causa em homens desestruturados, em mulheres desestruturadas. É achar que o seu talento é capaz de sustentar as suas quedas, e não são. O problema de homens que têm grandes talentos e é muito elogiado, é que eles começam a pautar a sustentação da sua vida nos elogios dos homens.
E eles acham que a capacidade que eles têm de exercer salvará eles no final da sua vida na multidão dos seus pecados. Não salvará, Mateus capítulo 7. Mas eu pregava muito, mas eu cantava, eu expulsava demônio, mas eu nunca te conheci. Sucesso no ministério, eu sempre digo isso, sucesso no ministério não é você terminar a vida tendo a casa dos seus sonhos. Sucesso no ministério não é terminar a vida fazendo as viagens que você sempre quis. Sucesso no ministério com Deus não é terminar a vida olhando para todos os bens que você galgou. Não é, isso não é sucesso no ministério. Sucesso no ministério é 2 Timóteo capítulo 4. Guardei a fé. Terminei a carreira e combati um bom combate. A linguagem do céu é diferente da linguagem da terra. Os coach prega, vai, você é capaz, avança, conquista. E o céu diz, depende de mim. Todo homem, toda mulher de Deus necessariamente precisará conhecer um Deus provedor. Você é jovem, mas você aprenderá isso não por teoria do pregador. Mas chegará um tempo, e permita-me pregar a verdade aqui esta noite, que Deus pegará na sua mão e chamará você para andar no deserto com Ele. É inevitável. Não tem para onde correr. Joel capítulo 2. E levarei você ao deserto e lá falarei ao seu coração. Deus fala no coração no deserto. Todo homem, toda mulher de Deus precisa experimentar o deserto com Deus. Não é morar, é atravessar. Todo homem, toda mulher de Deus precisa carregar as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo não são feitas em nós num ambiente de flores. Quanto mais você é experimentado, mais você permanecerá nele. O mundo insiste com as distrações, mas todo homem e mulher de Deus que é experimentado, ele perde a vaidade. Ele não se preocupa mais consigo mesmo. Ele não tem aquelas vaidades fúteis que nós temos no tempo da mocidade, porque ele foi experimentado de tal maneira que os teus olhos não vêem mais como viam antes. Sansão teve essa oportunidade, mas jogou fora pelas distrações. E no meio dessas distrações, você percebe uma fraqueza no caráter de Sansão, chamado por Deus, mas com fraqueza no caráter. Infelizmente nós somos assim. Você percebe que as paixões de Sansão o cegam. Por 3 vezes, em 3 capítulos você percebe. Primeiro com a noiva filisteia, depois com uma prostituta. E a noiva filisteia era um pretexto de Deus para dentro de um propósito. E você percebe que no pretexto de Deus tudo termina bem, mas no pretexto do homem o abismo está aberto. Quando Sansão está sendo perseguido, mas cego, com força, mas cego, chamado, mas cego, canta muito, mas cego, prega muito, mas cego, dança muito, mas cego, é pau para toda obra, mas cego. E Sansão parece que não quer ver, e o pior cego é aquele que tem olhos, mas não quer enxergar. O apóstolo Tiago compara estes homens como o homem que conhece e não pratica. É semelhante ao homem que acabou de sair do espelho e viu a sua face, mas virando já não se lembra mais de quem é. Quando esse Sansão está pecado no seu poder, mas com caráter fragilizado, ele se deixa ser distraído pelas paixões terrenas. A fraqueza de Sansão é a mulher. Talvez a fraqueza de alguém aqui é jogatina. Permita-me ser aberto, porque não há crianças aqui. Talvez a fraqueza de alguém aqui é mulher também. Talvez a fraqueza de alguém aqui é homem.
Talvez a fraqueza de alguém aqui é vaidade, só Deus sabe e você sabe. Mas Deus quer arrancar de você essa fraqueza. E Deus vai arrancar com braços fortes. Ah, como Ele vai. Deus não permitirá você caminhar com um lindo chamado tendo tamanhas falhas de caráter. Não, não permitirá. O que está em jogo não é o seu nome. O que está em jogo é o nome de Jesus. Quando você carrega Cristo, você não faz para si mesmo. Tudo que você faz refletirá em quem Cristo é, para alguém que está vendo Cristo em você. Não é que Cristo mudou, é que Cristo mudou na percepção de quem está vendo. E a Bíblia vai dizer: ai daquele que trazer escândalo a um dos meus pequeninos. O Evangelho te pedirá uma vida de retidão, de santidade, porque está escrito: sem a qual ela ninguém verá o Senhor. Santidade ainda convém. Fé te sustentará daqui para frente. Eu quero liberar uma palavra para você esta noite, olhando nos teus olhos e sem medo de errar. Se você tiver coragem, levante suas mãos. O Senhor, pode tocar mais alto, o Senhor te trouxe até aqui. E o Senhor me autoriza a dizer para você sem medo de errar: eu te levarei daqui em diante. O Deus que te faz subir de nível é o Deus que está dentro desta casa hoje. Não, você não pode pensar que você é apenas um jovenzinho neste mundo. Você é um homem e uma mulher chamada por Deus. E Deus empregará em você a identidade dEle. E a identidade dEle é pura, simples, direta, clara, perfeita. E isto é maravilhoso. Existem homens que não querem, mas existe uma geração aqui dentro que querem. Se você tem coragem naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou profetizando, levante as suas duas mãos no terceiro andar e aplaude e glorifica esse Senhor aí. As distrações de Sansão, fique de pé no seu lugar, são mulheres de tal maneira que este homem está vendendo o seu ministério por conta das suas paixões. Permita-me ser claro, olhe para mim, é importante isso aqui. O que Deus está perguntando para nós esta noite é o que você vai ter como decisão daqui para frente. É você e Deus que conhece o seu chamado. E é você e Deus que também conhece as suas quedas. Renunciar é necessário. Ah, como é. Você sabe o que é gatilho para te fazer cair. Abandone os gatilhos da sua queda, diz o Senhor aqui esta noite. Hoje, se em Deus você entender que é necessário você renunciar ao seu Instagram, renuncie. Você vai sentir uma dor pelos primeiros dias, mas depois não te fará falta mais. No meio do ápice do meu chamado, aonde as coisas tudo estava começando a acontecer, eu percebi Deus me pedindo algumas coisas, dentre elas aquelas coisas que tomavam o meu tempo com Deus. Quando eu resolvi deletar o meu Instagram e o meu Facebook, eu não tenho rede social nenhuma, a não ser o WhatsApp. Foi difícil no primeiro dia, porque a nossa rede social representa a nossa imagem. Mas hoje não me faz falta alguma. O dono do tempo está pedindo para você passar um tempo com Ele. Não, irmãos, eu não prego para uma geração fraca. Eu não prego para uma geração que ama Jesus porque é modinha vir no culto. Não, não, não. Eu não prego para homens e mulheres que vêm no culto para encher os seus stories do WhatsApp, do Facebook ou do Instagram, não. Eu prego para homens que são sedentos por Cristo. Deus, se eu pudesse te pedir uma coisa aqui esta noite, é que o Senhor nos dê mais fome e sede por Ti.
Nós não congregamos porque nós brincamos de ser crente. O céu é uma realidade, o inferno também. Não é que eu tenho medo de ir para o inferno, Deus. É o que eu tenho medo de passar a eternidade sem o Senhor lá. Desperta-nos! Desperta-nos para andar como homens com espadas flamejantes nessas ruas. Desperta-nos para andarmos como mulheres com espada de 2 gumes em suas bocas. Desperta-nos para andar com corações aquecidos, queimado por um fogo santo, a tal ponto que as pessoas que chegam perto de nós carregam temor do Senhor pela vida que carregamos. Desperta-nos! Desperta-nos para serem homens que carregam a sua unção, mas também que carregam o seu caráter. Que esta noite nós possamos renunciar às distrações dessa vida presente. Não, Deus, eu não quero ser o que o mundo dita que nós devemos ser. Eu quero ser o que está escrito para mim na eternidade. Ser fiel ao Senhor. Não deixe faltar lágrima em nossos olhos. Quão triste é viver uma vida com os olhos secos. Quão triste é passar dias sem ouvir o que o nosso amigo Espírito Santo tem a dizer ao seu respeito. Quão triste é olhar para o horizonte e não te ver lá. Devolva-nos a percepção da sensibilidade. Perdoa-nos, porque as nossas distrações estão nos levando para um buraco sem fim. Sansão, Deus, tinha força, mas tinha falha no seu caráter. Nós queremos ser uma geração de força, mas uma geração também de caráter. Molda-nos, esprema-nos, santifica-nos, porque o que queremos ser é aquilo que o Senhor quer de nós. A fornalha ainda faz bem ao nosso caráter. O deserto ainda fala aos nossos corações. Devolva-nos o amor da primazia. Que as nossas afeições voltem para Ti. Que os nossos pés anunciem as boas novas, para que eles possam voltar a ser formoso nessa terra. Que os lírios dos vales se apresentem a nós outra vez. Que a raiz de Jessé seja a nossa raiz. Que o bálsamo de Gileade toca-nos nesta noite. O que Jeremias gritou dizendo: porventura não há médico em Gileade, não há bálsamo em Gileade. O Senhor grita esta noite dentro desta casa dizendo: há bálsamo aqui, há bálsamo aqui, há médico aqui. É mandro que ofandre que é maravaceta. Raiz de Jessé, ressurreto, Cordeiro de Deus, príncipe da paz, dono dos nossos dias. Põe um cântico novo em nossas bocas a partir de hoje. Como o salmista disse: dai-nos um novo cântico, porque o que queremos é o que o Senhor quer de nós. Deus, não, Deus, eu não prego para homens e mulheres que não sabem o que quer. Eu prego para homens e mulheres que conhecem a sua voz.
E aqueles que conhecem a minha voz sabem para onde está indo, porque eu ainda sou o bom pastor e eu cuido das minhas ovelhas. Olhe para cá. O propósito da vida deste homem no meio de tantas distrações é destruir filisteus. Brincou com o pecado. Todo homem e mulher de Deus que brinca com o pecado, certamente o pecado brincará com ele. No final de tudo isso, Sansão entrega o segredo do coração de Deus para ele. Ai, 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 meu Deus. Deus me usa aqui esta noite para dizer para os senhores e para as senhoras: não entregue ao seu inimigo o segredo de Deus para você. Dalila não é inimiga de Sansão. Toca um pouquinho mais baixo. Dalila nunca foi inimiga de Sansão. Dalila é a distração de Sansão. A distração que levou Sansão para os seus inimigos. Você conhece o texto? Corta as tranças. Ele é tão cego que ela faz isso com ele 3 vezes. Como que um homem não consegue identificar que a sua paixão está entregando ao mundo? Porque a cegueira faz isso. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não toca. Tem corpo, mas não tem vida. No final das contas, ele termina cego. Porque quem anda com o pecado nunca terminará vendo. Terminará cego e humilhado. Por mais que você possa ter um chamado, se você abraçar o pecado, nem o chamado vai te livrar da humilhação do pecado. Ele está agora debaixo do templo de Dagon. Todos os principais príncipes dos filisteus estão ali. Ele virou o ponto, a atração de humilhação, da palhaçada. Todos estão ali para adorar Dagon e para ver a queda do homem de Deus. Ah, irmão, não faltará pessoas para assistir a sua queda. Mas permita-me dizer também que não faltará pessoas para aplaudir a sustentação de Cristo na sua vida. Aqueles que permaneceram até o fim, dar-te-ei o direito de assentar no trono comigo. Está escrito. O cabelo cresce e a segunda e última oração dele é: Senhor, devolva-me a força que eu perdi. Mão direita na pilar direita, centralizada, mão esquerda no pilar esquerdo, centralizado. A Bíblia diz que o cabelo desse homem voltou a crescer. Cresceu, mas está cego. Por quê? Porque todo recomeço necessariamente te fará passar por um caminho de humilhação. Sem sombra de dúvida. Mas é melhor recomeçar do que ficar prostrado no lugar de queda. Recomece, ainda que as pessoas estejam debochando de você. Recomece, porque uma vez que você quiser recomeçar, Deus estará dizendo assim: vem. Porque esse mesmo Deus mandou você recomeçar dizendo: volta lá aonde caíste. Fique de pé, caminhe de novo. O que Deus está dizendo para Sansão? Tu decidiu recomeçar, mas isso não tirou você do lugar de humilhação. A Bíblia diz que Sansão quebra as 2 colunas do templo. Todos que ali estavam morreu. Aí permita-me te perguntar uma coisa: Sansão cumpriu o seu chamado, sim ou não? Responde, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. É tão verdade que o nome deste homem está lá em Hebreus capítulo 11 como o herói da fé. Qual era o chamado de Sansão? Libertar Israel. Nem que para isso ele teria que morrer humilhado. Sansão escolheu o seu próprio caminho.
morreu sendo humilhado, entregando a sua vida. Mas ele poderia ter morrido de uma maneira diferente. Mas morreu cego, cumpriu o seu propósito. Mas a pergunta que Deus está fazendo para nós é: você quer cumprir o seu propósito do seu jeito ou do meu jeito? Do meu jeito é melhor. Do meu jeito é mais seguro. Do meu jeito é perfeito. Do meu jeito eu te garanto, diz o Senhor. O propósito de Sansão era libertar Israel, mas ele não libertou Israel pregando, ele libertou Israel dando a sua vida num ato de humilhação. Prepara para nós cantarmos, que nós encerramos agora. Abra mão das suas distrações, para que elas não tornem o cemitério da sua vida. Muitos jovens estão morrendo porque preferiram abraçar as distrações, drogas, bebidas, mulheres, homens, baladas, coleguinhas. Mas muitos, infelizmente, não tiveram tempo de voltar, estão mortos. Mas enquanto há vida, há esperança, diz o Senhor. Diante disso, se você me permitir, diante disso, eu quero saber aqui esta noite, se há alguém aqui esta noite que quer aceitar Jesus, ou que quer reconciliar com Ele. Se há alguém aqui esta noite, depois de ouvir esta palavra, que quer abrir mão das suas paixões e voltar para Jesus, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Pode cantar. Enquanto eles cantam, eu te convido, vem aqui na frente se há alguém que quer aceitar ou reconciliar esse Senhor. Enquanto não aparece ninguém, vamos cantar. Só precisa de um disposto, eu me disponho.